iniciar a nossa aula. O tema da aula de hoje vai ser componentes. Nós já iniciamos na aula passada esse assunto e hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos criar um novo componente e vamos manipular o estado desse componente. Então, o conceito de estado vai ser um conceito novo que a gente vai apresentar nessa aula. Bom, antes de começar, vamos só dar uma recapitulada aqui em que pé está a nossa aplicação, né, que nós iniciamos. Então, essa nossa aplicação React, nós temos o seguinte. Nós temos aqui, vocês se lembram que o pontapé inicial da aplicação é o index.js. Né? Tudo se inicia a partir desse código JavaScript. Bom, isso porque lá no Webpack config.js é muito importante a gente estar sempre entendendo esses conceitos, né? E na medida que a gente for desenvolvendo e a gente for buscando umas soluções mais automatizadas, a gente vai ter sempre em mente como é que é a mecânica do React. Então, olha, tudo nasce a partir do index.js, definido aqui, né, na pasta src, e depois, lá na pasta public, todo o nosso JavaScript é transpilado e é armazenado num arquivo chamado bundle.js, que é esse que vocês veem aqui. Toda a parte de renderização é feita por esse arquivo index.html. Então, olha, esse index.js, o que ele faz aqui? Ele vai pegar esse componente app, cujo retorno é um HTML, né, ou um JSX, né, que são códigos HTML. Ele vai procurar lá na árvore de elementos do nosso HTML o app. E aí, quando a gente chega aqui no index.html, a gente encontra o app como ID dessa div aqui. Ó. Então, ele vai colocar aqui todo o nosso código. Todo o nosso HTML entra no lugar desse ID aqui. Né? E o código JavaScript, que é toda a lógica da nossa aplicação, está dentro do bundle.js. Então, a gente começa aqui no index.js, ele vai e utiliza esse app. Quem é o app? O app é o nosso componente principal. Aí entra o nosso conceito de componente, o nosso componente principal, que é o app. E nós o definimos aqui dentro da pasta src. Ó. Bom, do jeito que está a nossa aplicação, o que ele está fazendo hoje? Ele está importando aqui uma imagem, né, que nós definimos aqui nessa pasta, e ele vai e renderiza essa imagem lá no nosso navegador. Basicamente isso. Inclusive, ele importa aqui o arquivo app.css, onde ele define o estilo, né, da nossa aplicação. Inclusive, eu fiz até uma modificação aqui, eu coloquei um background, né, uma cor de fundo, eu coloquei no estilo, no tema, uma cor compatível com o tema Drácula, né, que eu gosto muito desse tema. E aí esse app, ele faz basicamente isso, né? E aí quando a gente executa essa aplicação, eu venho aqui embaixo, vou digitar o yarn dev, ele vai executar nosso servidorzinho, né, que a gente explicou nas aulas anteriores. Lá no localhost, na porta 8080, assim que ele fizer toda a parte de compilação, ele já disponibiliza para a gente. Então a gente vai lá, vamos abrir aqui o nosso navegador. Vamos chamar aqui, localhost 8080. Deixa eu executar por aqui. Beleza. Localhost 8080 e ele exibe uma figura, né, que é o meu profile que eu coloquei, né, o meu perfil, ele exibiu essa imagem aqui de acordo com esse código desse nosso componente principal. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer nessa nossa aula de hoje? Nós vamos iniciar criando um novo componente.
Mas para isso a gente vem aqui no nosso app, que nós já construímos. Vamos excluir aqui essa importação. Vou tirar essa importação daqui. E vamos criar uma pastinha lá na raiz do nosso projeto. Vamos criar aqui, ou melhor, vamos criar dentro do source. Primeiro vamos salvar isso aqui. Vamos criar uma pastinha aqui no source chamada components. Como a nossa aplicação, a gente não vai ter muito conteúdo, eu acho interessante a gente fazer toda essa digitação, porque vai ser interessante, né? O conteúdo é pouco, né? Na medida que a gente for desenvolvendo a nossa aplicação, aí a gente utiliza uma nova estratégia. Bom, uma vez criada essa pasta componentes, o que a gente vai fazer? Além do app, né, .js, que é o nosso componente principal, nós vamos criar dentro dessa pasta components um arquivo chamado techlist.js. Então vamos lá. Clique com o botão direito em components, clique em novo arquivo, e aqui eu vou criar esse novo arquivo, corresponde ao nosso componente, techlist.js. Bom, qual é a ideia desse nosso componente? A gente vai desenvolver um código dentro dele, na verdade um HTML, em que a gente vai mostrar, exibir algumas tecnologias. Nós vamos criar uma lista e vamos exibir algumas tecnologias. Então, o nosso código vai ser muito simples. E nós vamos digitar aqui, e aí, à medida que a gente for evoluindo aqui, eu vou explicando para vocês. Então, inicialmente, eu vou fazer um import. Vamos importar o React. Dentro do React, né? Mas só que a gente vai criar também um outro componente aqui. Melhor, uma outra dependência, né? Chamada component. De dentro do React. Bom, e aí nós vamos definir esse componente como uma classe. A gente vai fazer um pouco diferente do que a gente fez no nosso componente principal, onde nós criamos uma função. Então vamos criar o nosso techlist, classe techlist. Essa classe, usando aquele conceito de orientação a objeto, vai estender component. E aqui dentro, a gente vai usar aquele método render, utilizado para efetuar renderizações, né? Vamos criar esse render e ele vai retornar um HTML muito simples. Vamos criar uma lista. Então, vamos definir uma UL. E dentro dessa UL, nós vamos definir a seguinte listagem. Vamos utilizar aqui o LI, né, o componente LI para isso. Bom, a gente vai listar algumas tecnologias que nós utilizamos. Vamos começar pelo Node.js. Para agilizar aqui, eu vou copiar. Eu vou definir 3 tecnologias. Além do Node, vamos listar o React.js, como também o React Native. Bom, e para terminar esse nosso código, uma vez que a gente criou esse componente, a gente precisa exportar esse componente para que outros módulos possam utilizá-lo, né? Bem, definimos aqui o nosso componente, criamos o nosso código e a gente rapidinho
Vamos fazer uma explicação bem rápida aqui. Então, lá na primeira linha, o que a gente fez? Nós importamos o React, né? Em seguida, component. Observem que esse component a gente colocou entre chaves por se tratar de uma segunda importação, tá? Que nós fizemos. E aí depois a gente definiu a classe, a nossa classe TechList. Bom, necessariamente nós usamos um método, né? A gente precisa usar um método dentro dessa classe e a gente usou o método render. E lá no final, e esse método render, ele vai retornar um HTML, um JSX, tá? É isso aí que vai ser exibido na tela. E finalmente a gente exportou esse TechList. Muito bem, para a gente poder fazer isso aqui funcionar, eu já salvei isso aqui, o que a gente vai fazer? Então vamos lá no nosso app.js, uma vez criado esse componente, até então nós só temos esse componente aqui sendo executado. E esse componente, esse nosso componente app, o que ele faz? Ele exporta esse HTML. Só um instantinho, por favor. Ricardo. Boa noite, Ricardo. Então, qual a implementação que a gente vai fazer aqui? Eu não vou retornar esse HTML. Dentro desse nosso componente principal, nós vamos retornar aquele componente que nós acabamos de implementar, que é o TechList, que, por sua vez, exibe um HTML. Então, o que eu vou fazer? Nesse nosso componente, nós vamos importar TechList. Vou colocar aqui import TechList. Essa importação não se trata de um módulo, né? Então é uma importação interna. Então eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, vou colocar ponto barra. Por que o ponto barra? Por quê? Porque o meu arquivo TechList foi criado dentro de uma pasta chamada componentes, que está na mesma raiz, no mesmo diretório do nosso app.js. Então, por isso eu coloquei ponto barra, barra, e aqui eu cito o nome dele, checklist. Muito bem. Feita a importação, o que a gente vai fazer? Dentro dessa função, observem que esse TechList aqui, né, nós criamos ele como classe. Aqui a gente tem essa função. Então, no lugar desse HTML, o nosso componente principal está retornando, a gente vai retornar quem? O componente checklist. Vamos salvar. Bom, se a gente for agora executar essa nossa aplicação, qual vai ser o resultado? Vamos lá. Vamos salvar aqui. Vamos lá no nosso navegador. E a gente vê aqui que agora ele já está listando todas aquelas tecnologias, né? Bom, então inicialmente nós só listamos isso aí. Mas o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um estado para esse nosso componente. Por quê? A nossa ideia vai ser a seguinte, do jeito que a gente criou aqui o nosso componente, nós simplesmente definimos aqui um HTML aqui dentro, tá? Mas imagina o seguinte, pessoal. Imagine que eu queira inserir um novo componente aqui dentro, uma nova tecnologia aqui dentro, um novo item nessa nossa lista. Como é que a gente faria? Nós vamos explorar esse conceito de estado exatamente para a gente poder fazer isso, para que a gente possa fazer essa manipulação do estado e fazer com que isso se reflita lá na nossa renderização. Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos implementar lá no nosso código esse estado que nós vamos criar. E como é que a gente cria um estado, pessoal?
da seguinte maneira. Dentro da nossa classe, esse estado que a gente vai criar, ele representa exatamente, ele vai representar exatamente esse nosso componente. Esse conceito, pessoal, é um conceito assim muito interessante, tá? Bom, ele tem todas as características de um objeto, e dentro desse estado, a gente vai criar uma propriedade que vai representar todos esses itens aqui. E se isso aqui são tecnologias, vamos chamar isso de techs. Vai representar as nossas tecnologias. E eu vou definir essa propriedade como um vetor, que vai armazenar essas tecnologias. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou simplesmente fazer um copy-cola, né? Eu vou colocar exatamente o que está ali. Porque a minha intenção vai ser substituir, daqui a pouquinho, aquele nosso HTML por essa variável de estado, digamos assim. Então, aqui eu vou colocar exatamente o que eu defini lá no meu HTML. Primeiro eu coloquei o Node.js, depois o React.js, e agora eu coloco o React Native. Muito bem. Bom, observe um detalhe, olha, eu já defini um componente para ser utilizado na nossa aplicação. Então, observa que o nosso servidor aqui tem execução. Ó. É o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Observem que o nosso servidor tem a execução, né? Então, eu não salvei ainda o código e eu vou salvar. Bom, o que que acontece? Acontece que eu passei a ter um Boa problema. noite. Acontece que eu passei a ter um problema aqui embaixo. Por quê? Porque no momento em que eu defino um estado na minha aplicação, uma variável de estado, quando eu passo a utilizar estado, necessariamente eu vou ter que definir um plugin para a utilização desse estado. E aí, para isso, eu vou parar a minha aplicação aqui e eu vou adicionar esse plugin. Vamos lá. É um plugin Babel, né? Vou colocar aqui yarn, add, arroba, Babel. Acho que já chegou mais alguém aí. Alexandre. Boa noite, Alexandre. Continuando a nossa aula, vamos lá. Então, eu coloquei yarn, add, arroba Babel, barra plugin, traço, proposal, class, properties. Eu vou instalar esse plugin como uma dependência de desenvolvimento. Yarn, add, Babel, barra plugin, proposal, class, properties, traço D. Beleza. A gente aguarda um pouquinho, ele faz a instalação. Bom, enquanto ele faz a instalação aqui, eu vou fazer o seguinte, eu já deixei prontinho aqui no meu Notepad++, essa declaração aqui, na verdade essa definição desse plugin, que a gente vai ter que implementar. Bom, beleza, né? Já adicionou aqui a nossa dependência, que a gente vai ter que colocar lá no nosso babel.config.js, uma vez que ele é um plugin do Babel. Então, necessariamente, eu tenho que fazer essa inserção aqui. Uma vez declarado esse plugin e uma vez a dependência instalada, a gente já vai poder utilizar esse estado, né, no nosso componente TechList. Então agora vocês vão observar aqui que eu vou executar o servidor novamente e vocês vão ver que não vai ter mais problema.
Vou esperar ele subir. Ô Rubens, e esse estado não é o mesmo estado que importa no React? É o mesmo que o estado, que não entendi a pergunta, Luiz, mas deixa eu te explicar. Uma vez que eu defini uma variável de estado, que eu vou utilizar na minha aplicação, a gente está usando pela primeira vez uma variável de estado na aplicação. Inicialmente, a gente só estava trabalhando com componente. No momento que eu for definir um estado e até manipular o estado, como vai ser a proposta de hoje, necessariamente eu preciso definir esse plugin. Eu preciso adicionar esse plugin e definir aqui no Babel Config, como eu fiz aqui, ó. Eu fiz essa definição por tê-lo instalado. Agora sim, agora rodei a aplicação, olha, você vai ver que com todas essas definições, a nossa aplicação ela está rodando normalmente. Continua rodando normalmente, né? Não fiz nada demais. Eu simplesmente defini aqui uma variável de estado, que é um vetor de tecnologias. Ok? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, entendi. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Muito embora a gente não esteja utilizando esse estado na nossa aplicação, a nossa aplicação já o reconhece. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode demonstrar a utilização desse nosso componente. Então, vamos fazer o seguinte. Lá no nosso método render, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Antes de retornar ao nosso HTML, e nesse método eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso definir aqui a lógica que eu quiser. Eu vou fazer um console log. E vou mostrar exatamente esse estado. Eu vou mostrar todo o estado. Aqui entra o detalhe de que, de acordo com o nosso conceito, né, como eu estou usando uma classe para fazer referência a esses objetos, eu preciso utilizar o this, né? Então eu vou fazer referência ao meu state. Maravilha. Do jeito que eu fiz aqui, o que vai acontecer? Esse método render ele é executado. Então, antes de executar isso aqui, ele vai fazer um console log. Então, eu vou salvar isso aqui. Beleza, ele já compilou. Agora eu vou lá no nosso navegador. E agora vocês vão observar o seguinte. Olha, a gente não teve nenhum resultado visual. Mas como a gente mandou mostrar na console, a gente vai inspecionar aqui. E vamos mostrar a nossa console. Observe que ele criou aqui um objeto, olha. E foi exatamente essas tecnologias. Então, a nossa aplicação, ela já reconhece esse cara. E isso é bem interessante, porque no momento em que a nossa aplicação reconhece essa variável de estado, agora a gente vai poder fazer aquilo que a gente estava querendo, que é substituir esse nosso HTML lá do render, que a gente está retornando, por esses itens desse vetor que nós definimos. E a partir daí, a gente vai passar, inclusive, a manipular esse vetor, adicionando novos elementos ao nosso estado. Essa é a nossa ideia. Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir. Bom, vamos voltar aqui para o nosso código. E vamos agora dar sequência na parte de manipulação. E a gente, inclusive, vai conhecer um outro conceito bem interessante, né, dentro desse nosso estudo sobre estado. Bom, então, vamos começar com a manipulação de componentes, né? Então, vamos listar os itens da lista com base nas propriedades do estado, ou seja, desse state, né? E vamos também adicionar outros elementos, como eu já havia dito, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos apagar
esse nosso HTML. Né? Vamos apagar, vamos tirar esse console que a gente mostrou aqui. E a nossa ideia inicial, a gente vai passar a implementá-la agora. A gente mantém o L e a gente vai automatizar com esses elementos do nosso vetor. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui nessa linha, nós vamos inserir o seguinte. Eu quero mostrar agora as tecnologias. Uma vez que eu tenho isso lá no meu vetor, né, eu quero exibir. Para a gente poder fazer isso, aí a coisa começa a ficar bem interessante. Como a gente está trabalhando com JavaScript, né, eu vou colocar aqui, eu vou exibir um elemento de JavaScript, eu vou abrir chaves para isso, e eu vou fazer referência a quem? A minha variável de estado. Só que eu preciso exibir essa lista. E para exibir essa lista de tecnologias, que a gente tem aqui, ó, esse text, eu tenho que fazer o que a gente chama de, lá na programação, de uma estrutura de repetição, né? Para poder fazer uma varredura nessa lista e mostrar todos os itens, para que ele seja exibido da forma que estava sendo feito anteriormente. E para isso a gente vai usar um recurso. Vamos colocar o this para a gente poder fazer referência ao nosso estado. E a gente vai utilizar aqui, juntamente com o nosso vetor, um métodozinho chamado map. Esse carinha, ele funciona como um comando, digamos assim, que vai fazer essa varredura no nosso vetor. Então ele vai varrer todo esse text e a gente vai definir aqui uma variável chamada tech. Ele vai fazer uma espécie de for each. Então, a cada interação, ele vai pegar um elemento e vai jogar para dentro desse tech que a gente está vendo aqui. E quando ele transferir o primeiro valor, por exemplo, esse Node.js, quando ele transferir para esse primeiro tag, eu vou exibir esse cara. Né? Então, eu estou dentro da UL, mantendo o padrão anterior, eu vou definir a minha lista, né? Vou utilizar aqui o elemento, a tag LI. E dentro da tag LI, eu vou mostrar os elementos. Então, ele mostra o primeiro, depois ele mostra o segundo. E quem é que vai representar esses elementos? Exatamente essa variável que nós definimos aqui, que é a variável tag. Bom, com isso que nós fizemos, basicamente o que ele tem que fazer? O resultado a ser produzido lá no nosso navegador tem que ser exatamente como o anterior. Porque pelo conceito desse métodozinho map aqui, ele vai transferir todos os valores das tecnologias para dentro desse tag. E a cada um deles ele vai jogar dentro desse list. Né? Então eu vou salvar isso aqui. E a gente vai verificar se o resultado continua o mesmo. Vamos lá no nosso navegador. Bom, ele já rodou aqui, ó. A gente vê que não mudou nada. Então agora, além da nossa aplicação já reconhecer o estado ou as variáveis de estado, eu passo também a utilizar essa variável de estado. E isso é uma coisa assim, sabe, gente, muito interessante. É assim, uma novidade. Algo que a gente não tinha visto ainda, tá? Bom, mas tem um detalhezinho. Tem um detalhezinho aí que a gente tem que... Uma questão assim conceitual que a gente precisa corrigir. É o seguinte. Se a gente voltar aqui no nosso navegador, aparentemente tudo funcionou. Mas se eu vier aqui inspecionar os elementos, e se eu entrar lá no console, eu vou ver que ele me apresenta um erro. Tá? Vamos entender esse erro aqui. Ó. Ele diz o seguinte, na verdade é uma advertência, né, que ele nos faz e que a gente vai corrigir. Ele está dizendo o seguinte, ó, each child, quer dizer, cada filho, né, cada elemento da nossa lista deveria ter uma chave única, né, como propriedade. Então, ele exige que eu faça isso. Ele exige
que eu venha aqui, ó, e defina para esse tag uma chave. E a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai definir aqui no nosso LI essa chave. Vamos colocar aqui, vamos definir uma aqui, igual ao tag. Vocês poderiam me perguntar o seguinte: bom, Rubens, mas isso aqui é uma string, né? Muito bem, como a gente está manipulando isso aqui, e eu sei que, como sou eu quem está manipulando essa lista, eu não vou colocar um outro elemento repetido aqui, né? E essa chave aqui, vocês observaram pela mensagem, tem que ser um identificador. Então, teoricamente, se a gente for contextualizar esse conceito para um back-end, por exemplo, para uma API, digamos que eu alimente esse vetor text a partir de uma API que eu fiz a leitura. Então, eu vou lá na API, pego e carrego esse vetor. Evidentemente, se for um cadastro de cliente, por exemplo, eu vou ter o ID, vou ter o nome, vou ter o CPF, o endereço. Aí, no caso, o identificador seria essa minha aqui. Tá? Então, agora, a gente vai ver o seguinte. Eu vou salvar aqui, né, a aplicação. Beleza, ele já compilou. Agora eu volto lá no nosso navegador. Bom, ele já executou. Opa. Ele já executou aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou inspecionar novamente para ver se aquele problema foi resolvido. E de fato foi resolvido. A gente não tem mais o problema da chave. Então esse é um detalhe aí para a gente poder ficar atento, né? Muito bem, então mais uma coisa que a gente viu, né? Esse métodozinho map, né? Que ele nos permite fazer uma varredura num determinado vetor. Então nesse caso aqui a gente está manipulando um vetor que corresponde a um vetor associado a um estado, né? Um vetor de estado, digamos assim. Só que a aplicação não para por aí. O que a gente quer fazer? Nosso objetivo final é o quê? É manipular essa lista, né? Eu quero adicionar novos elementos, eu quero que isso ocorra assim, de uma forma dinâmica, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente poder fazer essa implementação, vamos trabalhar via HTML, né? A gente vai implementar o quê? Vamos criar aqui um input em que a gente vai permitir que o cara digite uma nova tecnologia. Então, eu vou vir aqui embaixo e vou adicionar aqui o nosso input. Só que tem um outro detalhezinho que eu já ia me esquecendo aqui. Para a gente poder colocar um input aqui, eu vou ter que utilizar um container. É como se fosse uma div, por exemplo, né? Em que eu vou agrupar, onde eu faço o agrupamento de elementos HTML. E aí surge um novo conceito, uma outra coisa que a gente vai aprender agora. E esse conceito, a gente chama esse cara de fragment, que é o que a gente vai fazer. Na verdade, é isso aqui, gente. Ó. Deixa eu só me posicionar aqui. O que a gente vai fazer é isso aqui. Ó. Dentro desse return, a gente vai adicionar esse elementozinho aqui. Isso. E esse símbolo é que representa o fragment. Né? E embaixo a gente vai botar o nosso input. Então, eu abri o fragment, ele funciona como... Ele é um container, né? Ele funciona como se fosse uma div. Tá? E aqui embaixo dessa UL, né, da nossa lista, a gente vai abrir lá o nosso input, para a gente poder fazer essa entrada de dados. Então, HTML puro e simples, fazemos um input do tipo text. Beleza. A gente salva isso aqui. Bom, se a gente for lá no nosso navegador, a gente vai ver que esse cara já foi implementado. Aqui a nossa caixinha de texto. Por enquanto, sem funcionalidade. No entanto, ela já foi renderizada da forma que nós colocamos aqui. Beleza. Uma coisa que eu vou aproveitar aqui
para mostrar para vocês, a título só de curiosidade, né? Nós fizemos essa implementação aqui. Se a gente vier aqui agora no inspecionar elementos, só para a gente ver como é que isso aqui foi transformado em HTML. Só a título de informação. Lá no nosso corpo, olha, a gente pode observar que ele criou aqui no corpo do nosso código, ele botou uma div, que é o app, que corresponde àquele HTML que nós fizemos, e aqui está a nossa UL, que dinamicamente ele montou por meio do nosso vetor de tecnologias, né? Aquele vetor text. Ok? E aqui está o nosso input, tá? Tudo bonitinho, tudo certinho. Então agora voltamos lá para o nosso código. E prosseguindo, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai capturar o valor digitado, né? O valor que eu tenha digitado. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui dentro, eu vou criar uma nova variável de estado. Eu vou chamar de newTag. Essa minha variável é que vai ser responsável por esse nosso trabalho de manipulação, digamos assim. No final das contas, eu vou inserir dentro desse texto, mas eu vou criar uma variável intermediária nesse nosso estado que vai nos permitir conhecer algumas coisas bem interessantes. Tá? Então, inicialmente, vamos lá. Vamos criar aqui esse newTag, essa nossa variável de estado. A gente define como vazio. Beleza. Bom, É vírgula, Rubens, é um objeto. ah, sim, sim. Exatamente. Eu vi que estava dando um errinho ali. Maravilha, Ricardo. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, aonde nós criamos o nosso input, vamos pensar. Como é que eu vou fazer para poder alimentar esse valor aqui? A gente vai desenvolver algumas etapas, até para a gente poder exercitar um pouquinho essa questão de lógica, né? Nesse nosso input, a gente tem algumas alternativas. Uma primeira alternativa que a gente vai utilizar é o uso de um evento, né? Como é JavaScript, a gente vai colocar aqui o onChange. Cada entrada de dados, ele vai passar por esse onChange. A toda mudança, né, a toda alteração, né, que a gente fizer no nosso teclado, ele vai entrar. E aí, pessoal, eu vou definir uma função interna para esse nosso componente. Eu já vou fazer a chamada dessa função aqui. Funciona como um método, né? Vou chamá-la de handle input change. Então, muito bem. Acompanhe bem a lógica que a gente vai implementar aqui, que é bem interessante, tá? Bom, então agora, uma vez que quando o cara digitar alguma coisa aqui agora, quer dizer, a cada tecla que ele pressionar, ele vai executar esse random input change, que a gente vai implementar aqui agora. Vamos lá. Vamos criar uma função aqui dentro. A gente pode definir aqui abaixo do nosso estado. Vamos colocar aqui, vamos até colocar um ponto e vírgula aqui, muito embora a gente não tenha problema, mas vamos lá. Vamos colocar um handle input change, que é nossa função. Bom, nesse caso, pessoal, uma coisa que a gente tem que atentar é que todo método, toda função que a gente criar aqui dentro, a gente tem necessariamente que usar aquele recurso do arrow function, que são aquelas funções simplificadas, né? Beleza, aqui está o nosso E, que vai corresponder ao evento que a gente vai manipular, né? Uma vez que a gente vai trabalhar com o evento onChange. E aí, nós vamos associar a ele essa função que, inicialmente, vai apenas exibir o valor que a gente está digitando. Então, vamos fazer aqui um console log novamente.
E vamos colocar aqui, para a gente poder obter o valor, né, que o cara digitou, a gente vai usar um recurso básico, né, de JavaScript, né, eTarget.value. Vai ser o valor que a gente vai capturar dessa digitação. Bom, eu já salvei. A gente não teve problema nenhum. Vamos só dar uma repassada aqui no código. Eu coloquei já os fragments, coloquei aqui o input. Quando o cara digitar, a gente vai exibir o valor que ele digitou na nossa tela. Bom, teoricamente, isso aqui já tem que funcionar. Tá? Então, vamos fazer o teste. Obviamente que a gente não vai ter nenhum resultado visual, a gente vai verificar isso lá na console. Né? Então, nosso servidorzinho aqui já está em execução, então eu volto lá para o nosso navegador, que já está rodando, e aí eu vou digitar Rubens aqui. Agora vamos lá. Se a gente abrir aqui, aliás, deixa eu dar uma reiniciada, deixa eu começar aqui do zero. Primeiro eu vou inspecionar e vou mostrar aqui a console para a gente poder ver o que está acontecendo. Então vamos lá. Estou na console, observem bem, hein? Quando eu digitei o R, ele já executou o onChange e ele já executou a exibição do console log. Né? Ele já fez a exibição na nossa console dessa primeira letra que eu digitei. Então, à medida que eu vou digitando, olha, né, ele vai acumulando esse conteúdo. Né? Então, digitei Rubens, no final das contas eu tenho o Rubens aqui. Então, agora que vocês viram esse resultado, a gente repassa aqui a nossa lógica, para ficar claro o entendimento de vocês. O que a gente fez? Nós simplesmente implementamos aqui, né? Embora a gente tenha criado aqui o nosso new tech, não fizemos nada com ele por enquanto. A gente simplesmente, nós criamos aqui um input, definimos um evento onChange, então a cada input ele vai executar esse método interno que nós fizemos, e nesse método nós criamos uma funçãozinha, um arrow function, em que a gente faz a exibição do que está sendo apresentado na console. Ok? Bom, agora que a gente já está conseguindo, né, obter esse valor, o nosso próximo passo qual vai ser? Vai ser armazenar esse valor que nós digitamos dentro do nosso estado. E isso a gente vai fazer por meio de quem? Por meio desse new tech, né, que a gente fez, né? Beleza. E um outro detalhe importante também é que sempre que a gente trabalha com o React, necessariamente a gente tem que utilizar esses arrow functions. Por quê? Pelo fato dele nos tornar possível sempre acessar qualquer propriedade das nossas classes por meio do this. Por isso que a gente utiliza esses arrow functions. Né? Beleza, então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, lá naquele nosso random input change, o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar dentro da nossa variável criada, que é o new tech, o valor que nós digitamos. Tá? Muito bem, se a gente for, assim, pessoal, se a gente for fazer uma analogia com o que a gente faz, assim, nas outras linguagens, se a gente for pensar em termos de Java, por exemplo, a gente poderia simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Então, no lugar desse console log, eu vou pegar esse eTargetValue e vou atribuir para o new tech. Se a gente pensar dessa forma, basicamente eu faria o quê? Eu colocaria aqui, ó, bom, eu tenho que usar o this, né, para poder fazer referência à minha variável de estado, então eu boto this.state. This.state, vou colocar o nome da minha variável aqui, é o nosso new tech. Essa variável vai receber o eTarget.value. Se a gente pensar assim, em termos de lógica, não estaria errado a gente fazer isso, né? Não. Só que tem uma questão conceitual que entra aí.
quero frisar bem nessa aula que eu achei assim eu acho muito importante, considero muito importante vocês terem esse tipo de entendimento, até para a gente poder evoluir mais na frente. Olha só, essas variáveis de estado, quando a gente trabalha com esse conceito, né, a gente passa a conhecer uma coisa chamada imutabilidade relacionado ao estado. Ou seja, o state, que é o estado, ele é imutável, ele não tem como sofrer modificações. Então a gente não pode fazer esse tipo de atribuição que a gente faria numa outra linguagem. E aí, para a gente poder resolver esse problema, o que a gente faz? A gente utiliza uma outra função ou um outro método que a gente, assim, que já trabalha com orientação a objeto, a gente tem mais ou menos uma ideia de como é que ele funciona. Como é que ele funciona. A gente vai utilizar o método setState. É esse setState que vai nos permitir definir um valor, ou melhor, criar um valor para uma variável, construir o valor para essa variável. Então eu vou utilizar esse set, né? A gente entende bem esse conceito de set como modificador, né? Aí o que a gente vai fazer? Agora sim, agora a gente vai definir aqui dentro quem? A gente vai definir, deixa eu copiar isso aqui para facilitar a vida, né? A gente vai fazer o seguinte, como a gente está trabalhando com objeto, a gente vai dizer que essa variável ou essa propriedade newTek vai receber o eTarget valid. Agora sim. Agora ok. Então a gente repassa para essa função setState o que? Um objeto. E aí a gente altera o valor dessa newTek para esse novo valor, para o valor desse objeto que a gente armazenou. Beleza. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum detalhe. Bom, como a gente está querendo fazer inicialmente só esse tipo de alteração, né? Vamos fazer o seguinte. Eu estou fazendo só essa atribuição, né? Eu defini aqui o newTek. Quando o cara digitar aqui, eu já vou, por meio desse setState, eu vou atribuir o valor para newTek, que é o valor que ele digitou. Só que, se a gente pensar em termos de lógica, a gente não está mostrando mais, né, em lugar nenhum. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentar um H1 aqui, apenas com o intuito de mostrarmos esse valor, tá, do newTek. Então, para a gente poder fazer referência, a gente vai usar sempre o this, essa variável de estado, ponto, o new. Legal. Então, agora, o que acontece? A cada alteração que ocorre no nosso estado, o que ele faz? A cada alteração... Opa, deixa eu ver o que eu esqueci aqui. Esqueci de fechar aqui. A cada alteração que a gente faz no nosso estado, ele executa esse método render novamente. Então, nesse caso, na medida que eu for digitar, né, ele vai naturalmente agora exibir esse H1. Então, tudo aquilo que ele mostrava, cada tecla que eu ia pressionando, ele mostrava lá no console, agora ele vai mostrar lá no nosso navegador, ele vai renderizar como esse H1. Então, quando eu botar o R, ele vai botar o R, quando eu colocar o U, ele vai colocar o RU, e assim sucessivamente. Beleza, vamos fazer um teste? Vamos ver? Então, vamos lá. Ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Não, é isso aí. A gente vai fechar aqui. A gente já rodou, né? Agora eu vou digitar o R, ele já mostrou. O U ele já colocou. Então agora a gente digita Rubens e ele passa a renderizar. E uma coisa assim, muito interessante, olha, que à medida que eu vou apagando a letra, ele também apaga ali em cima. Tá? Quer dizer, na verdade, ele redefine a variável, ele cria a variável de novo. Tá? Uma outra coisa interessante que a gente pode observar é que o React ele trabalha como um desktop. Né? Você vê que ele não faz atualização, ele não faz refresh de página. Né? Ele trabalha como se fosse um desktop. Né? É interessante, né?
Maravilha. Então, beleza, já avançamos um pouco mais. Não atingimos ainda o nosso objetivo, né? Mas a gente vai continuando aqui com a nossa implementação. Bom, só que para a gente poder armazenar esse valor que a gente digitou por meio desse input no nosso state, que são essas tecnologias aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar um pouquinho o nosso código aqui e vamos utilizar uma prática que é muito usual na programação JavaScript, né? Na programação web. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A implementação que a gente vai fazer, vamos lá, vai ser a seguinte. Aqui nesse onChange, a gente vai colocar, além dele, a gente vai utilizar o value. A gente define um tipo texto. Então a gente vai colocar aqui um value, onde a gente vai atribuir um valor a esse componente. Então vamos colocar aqui o quê? Vamos colocar aqui o this.state.new tag. Bom, a lógica é essa. Essa é a nossa ideia. Então, esse valor agora, na medida que a gente digitar no nosso input, a gente vai atribuir o valor para esse nosso input, né? Por meio, né, desse this.stateNewTag. Só que para a gente poder fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que implementar aqui o quê? De acordo com a lógica tradicional que a gente usa, a gente vai ter que implementar, no lugar desse fragment, a gente vai ter que implementar um formulário e um botão submit, onde a gente vai representar toda essa nossa lógica. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esse nosso fragment, que é essa nossa tag vazia, por um form. Vamos fazer por etapa aqui, tá? Vamos começar por etapa. E aí a gente já vai aproveitar e vamos fazer o seguinte. Quando ele clicar no botão que a gente vai definir, que é um botão submit, a gente vai definir para o form um onSubmit. Bem tradicional, né? E aí a gente vai associar o quê? A esse onSubmit, quer dizer, quando ele submeteu o formulário, eu vou chamar uma outra função. Nós já criamos aqui uma funçãozinha chamada random input change, né? A gente vai criar uma outra. E a gente já vai explicar para vocês por que a gente está fazendo essa outra função. Vamos chamá-la de random submit. Beleza. Aí o que a gente vai fazer aqui embaixo? Fizemos o valid. Vamos colocar o form aqui, né? No lugar dessa tag vazia. Vamos fechar aqui o nosso form. E vamos fazer o seguinte. Antes do fechamento dele, fazendo bobagem aqui. Vou fechar o nosso input, né? E fechamos o nosso input. Vamos colocar aqui o nosso form e vamos definir um botão depois desse input. Vamos definir um botão aqui do tipo submit. Beleza. Vamos chamar de enviar. Agora sim. Agora sim. Vamos pensar aqui na lógica. Definir aqui um formulário. Nesse formulário eu criei um evento onSubmit. Para isso a gente criou um botão do tipo submit, quer dizer, quando o cara clicar nesse botão,
ele vai chamar esse onSubmit, né? E aí a gente vai executar essa função aqui chamada handleSubmit. Ok. E aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer dentro desse handleSubmit? Vamos definir aqui, novamente, vamos de uma vez definir esse código. Deixa eu só ver onde é que a gente pode colocá-lo para poder seguir uma lógica legal. A gente vai fazer o seguinte, a gente coloca depois do nosso random input. Vou colocar aqui, random submit. Legal. Ele vai ter a mesma configuração, né, do que nós fizemos anteriormente, uma vez que a gente necessariamente tem que trabalhar com arrow functions. E aqui dentro, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar esse e.preventDefault. O que é ou o que significa esse tal de e.preventDefault? Isso, na verdade, pessoal, é uma espécie de, digamos, de uma estratégia. Por quê? Porque o que a gente tem feito até agora, a gente tem evitado o quê? O refresh de formulário. E uma característica, assim, padrão de um botão do tipo submit, qual é? É sempre atualizar um formulário. E para que a gente possa evitar esse tipo de atualização, que vai promover o nosso refresh de página, o que a gente vai fazer? A gente vai prevenir a nossa aplicação contra esse tipo de evento, né? Que é padrão do HTML. Né? Então, para isso, o que a gente faz? Implementando esse e.preventDefault, a gente faz com que o clique do botão não represente nada em termos de, digamos, de atualização de página. Tá? Bom, vamos dar uma repassada no código aqui agora? Então, vamos lá em cima, vamos lá. Definimos lá já a nossa nova tecnologia. Nós já definimos aqui, já atribuímos aqui, à medida que a gente for digitar lá, a gente já vai atribuir o valor para a nossa tecnologia, né? E acabamos de definir o handle submit, né? Que vai ter esse comportamento que a gente comentou inicialmente. Dentro do nosso return, a gente vai retornar esse nosso form, que vai fazer um onSubmit, associar a esse evento aquela função que a gente já explicou anteriormente. A gente pode retirar esse H1 aqui, né, que não faz mais sentido. A gente não precisa mais fazer isso. Aqui a gente continua listando, né, os nossos elementos. Definimos o nosso input. Mantemos aqui o nosso método randomInputChange. Né? No entanto, nós agora atribuímos o valor para o nosso estado, né? Para a nossa variável de estado. Tá? O valor que vai ser digitado no momento em que ele fizer a submissão desse formulário. Eu acho que está ok, eu acho que eu não esqueci de nada. Vamos fazer o seguinte aqui. Dentro desse random submit, vamos fazer o seguinte. Vamos exibir aqui, ó. Vamos apenas fazer um console log para a gente poder exibir essa variável de estado que a gente criou. .state.newTek. Beleza. Legal. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Legal. Nós
criamos essa variável e estamos jogando dentro dela. O único detalhe que não vai acontecer ainda, que eu quero que vocês fiquem atentos, é que o que eu digitar ainda não vai entrar na nossa lista de tecnologias, porque essa lista de tecnologias que a gente está utilizando é o TEX. O que a gente está fazendo agora, o que a gente acabou de implementar, foi simplesmente alimentar uma nova variável de estado que nós criamos. Tá? Então, a gente ainda não tem essa expectativa de ter alimentado aqui a nossa lista. Tá? Então, em termos visuais, a gente ainda não tem resultado. Por isso, a gente definiu dentro desse handle submit esse console log para quê? Para que a gente pudesse mostrar que essa variável aqui, essa new text, já está sendo carregada no momento em que a gente clicar no botão de enviar. Porque ele vai executar esse onSubmit, ele vai lá no handle submit e vai exibir esse valor aqui, que é o new text, que já foi associado ao value lá do nosso input do formulário. Então, a ideia que a gente vai apresentar agora ainda diz respeito ao console. Então, eu salvo aqui. A gente não tem nenhum erro, então a gente volta lá agora. E vamos digitar, vamos exibir aqui de uma vez, né, vamos inspecionar elemento, vamos mostrar aqui a nossa console e vamos digitar lá o Rubens. Bom, agora, o Rubens ele tem que aparecer no momento que eu clicar aqui, ó. Cliquei no enviar, ele já mostrou aqui no console o Rubens, da forma que a gente tinha planejado. Beleza, então, pessoal, o que a gente já tem até o momento? A gente já tem no nosso código. A gente já definiu um formulário, a gente já está recebendo os dados, nós já estamos utilizando variáveis de estado, criamos, inclusive, uma nova variável de estado. De certa forma, estamos manipulando, porque o que a gente está exibindo aqui no nosso HTML é uma variável de estado, que é essa text. Então, o que falta a gente fazer agora é a gente implementar de forma dinâmica esse vetor text aqui, ó, com um novo elemento, com um novo valor, né? Se nós fôssemos nos reportar ao Java, eu diria para você que isso é impossível. Você alimentar um vetor dinamicamente, né? Inserir um elemento dinamicamente no vetor. Mas aqui a gente vai conseguir fazer isso porque a gente vai utilizar um outro conceitozinho, né? Eu acho bem interessante. Então, o que a gente vai fazer? Precisamos inserir um valor aqui dentro. Então, teoricamente, onde é que a gente vai ter que fazer isso? Quando o cara, evidentemente, clicar no botão. Quando ele clicar no botão, a gente está vendo nesse Random Submit. Né? A gente está vindo aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? No lugar desse console log, a gente vai implementar exatamente isso. Eu não vou usar o termo atribuição, porque vocês se lembram que a gente não consegue fazer uma atribuição, né? Como a gente mostrou aqui inicialmente. O que a gente vai ter que fazer? Bom, eu já tenho a minha nova variável de estado que já está com valor. Então, eu quero pegar o valor que eu digitei aqui e inserir dentro do text. Bom, a gente não pode fazer daquela forma, né? Pegar uma variável e atribuir a outra. Para a gente poder implementar isso, o que a gente tem que fazer? Utilizar o modificador, a função modificadora setState. Então, vamos lá. This.setState. O que a gente vai fazer? A gente abre parênteses, abre chaves, né, como a gente fez anteriormente. Só que aqui eu vou abrir uma linha, porque a gente vai fazer o seguinte. Text, ó, seguindo essa mesma analogia aqui, tá? Ó. Só que agora eu vou pegar e vou atribuir para tech, né? Ou melhor, para text. O nome da minha variável aqui é text, né? Ó. Eu vou atribuir para text. Eu vou atribuir esse novo valor. E aí, vocês vão conhecer um outro recurso, que é o seguinte.
Eu vou abrir, já vou fechar aqui esse colchete. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar esses 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos, eles têm o seguinte significado. Logo após ele, eu vou colocar o state, vou colocar a tex, né, que é a minha variável, que está armazenando as tecnologias, e eu vou colocar ao lado quem eu quero atribuir, o valor que eu quero atribuir, que é o state.new. A ideia, pessoal, desses 3 pontinhos que a gente implementou aqui é o seguinte. O que ele faz, na verdade? Como a gente não consegue atribuir um valor, ele, na verdade, a cada passagem que ele faz aqui, ele cria novamente, ele define novamente o text. Só que esses 3 pontinhos que a gente usa aqui, antes, indica que a gente digamos assim, faz uma espécie de uma cópia. A gente copia o valor anterior que a gente tinha do text por uma nova instância, digamos assim, de text. Então ele cria sempre um novo text, sempre com o conteúdo anterior. Então se eu tinha aqui 3 tecnologias, eu mantenho as 3 tecnologias, porque ele faz essa cópia. E aí, a atribuição dessa nova tecnologia é feita ao final. Ele entra como última posição nesse vetor de tecnologias que a gente implementou aqui agora. Né? E para concluir, o que a gente faz? Depois que a gente faz essa atribuição, bom, se eu estou dentro do set aqui ainda, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar, ou digamos assim, limpar aquela minha variável newTech. Eu tenho que limpá-la. Então, ela vai receber o quê? Vai receber espaço. Vou deixar aqui em branco. Não preciso botar o ponto e vírgula, porque é o último valor, né? Dentro do objeto. Beleza. Beleza. Agora, pessoal, teoricamente, pelo que a gente fez, se a gente repassar toda a nossa lógica aqui, o que tem que acontecer? À medida que ele pressionar o botão, quando eu digitar um valor e pressionar um botão, ele vem nesse handle submit e faz toda essa mágica. Ele vai pegar o valor do newTech, que já foi armazenado, né, aqui, ó, por meio desse verbo, ele vai pegar esse valor do newTech, se eu digitar lá, digamos, express JS, ele vai pegar esse conteúdo e vai jogar dentro desse text aqui. Ok? Bom, já salvei e tal. Vamos fazer um teste. Vamos ver se vai funcionar. Beleza? Então vamos colocar aqui, vamos colocar o Express JS, vamos clicar no botão enviar. Beleza, ele já colocou. Vamos colocar uma outra tecnologia aí. Acho que essa aqui o Ricardo gosta pra caramba dessa aqui. Vamos lá. Vai, Ricardo. Vamos colocar uma outra aí. Fala aí, Luiz, qual uma outra tecnologia que a gente pode colocar aqui? Aquela, o Leonardo, que você falou. Aquela, Leonardo, que você falou comigo outro dia. Electron. Electron. Nem sei como é que escreve Uma isso. outra Assim? aí que, ó, você tá precisando conhecer, hein? Vamos lá. Oldmoon. JavaScript. Vamos parar por aqui, né? Não, Rubens, pelo amor de Deus, começa a usar o NodeMoon aí, que você ficar parando o servidor e subindo toda Não, não hora. estou parando o servidor. Quem te falou que eu estou parando o servidor? Eu sempre, quando eu estou salvando aqui, o servidor continua ativo. Ó. Você está confundindo as coisas. Isso aqui não é aula de novo, Então, ele não. já tá usando já. Aqui, o servidor ele tá no ar. Eu salvo isso aqui, ele já reflete aqui normalmente. Qualquer alteração que eu faço aqui, ó, ele já está reproduzindo. Tá? Isso aqui não é Node, tá? Você deve estar confundindo as aulas aí. Isso aqui não, olha. A gente vai voltar lá na... Aqui, ó. Nós implementamos o dev server, tá? Esse dev server aqui, automaticamente, ele já definiu um servidorzinho de desenvolvimento para gente, tá?
Você está confundindo as coisas. Lembrou? Beleza. Mas o fato aqui é o seguinte. Foi assim parece uma coisa assim muito simples, né? Que a gente está apresentando para vocês, e de fato é simples, não é complicado, mas eu acho que o importante é a gente focar nos conceitos que a gente está discutindo aqui. Tá? Vocês observem que a gente está mantendo todo o padrão React de não fazer atualização de página. A gente conheceu na aula de hoje um componente muito interessante, né? Ou melhor, um conceito muito interessante, que é o conceito de estado. Nas próximas aulas a gente vai conhecer novos conceitos de manipulação de propriedades, que também é muito interessante. Tá? E a gente vai descobrindo como é simples, como é tranquilo, e como a gente tem flexibilidade em trabalhar com esse tipo de ferramenta, como é o caso do React. Ok? Bom, a gente vai encerrar por aqui essa parte conceitual e prática da nossa aula.